Jovens do 7º ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos aí dar início aí com uma intro aí bastante interessante que a gente programou aí. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Então, pessoal, essa é a introdução aí. E nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Primamos sempre pela qualidade e seriedade do nosso ensino. E a nossa proposta hoje, é falar de razão. Então, esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. E nós vamos falar de razão e proporção durante esse período aí, nossa sexta avaliação, e nós vamos falar também de estatística e probabilidade. Então, o assunto para a nossa sexta prova é razão, proporção, estatística e probabilidade. São 2 capítulos. Bacana? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de razão. Próxima aula, proporção, e assim a gente vai fechando aí nosso conteúdo. Então, a palavra razão significa quociente, ou divisão. Então, toda vez que você fizer a divisão de 2 números, você está fazendo uma razão. Então, a noção que a matemática assimilou, por isso razão é o quociente entre 2 números A e B. Como vocês já são craques na álgebra, quando eu coloco A sobre B, e aí eu tenho que me deparar com uma afirmação. Esse B, esse número que fica embaixo, o denominador, ele não pode ser 0. Então, ele tem que ser diferente de 0. Então, a razão entre os números A e B pode ser dita a razão de A para B. Essa é a forma de leitura, certo? Como eu leio uma razão. A está para B. A está para B. Certo? Então, se você se deparar com uma situação pedindo a razão entre 2 números, nada mais é do que colocar um número sobre o outro, pessoal. Razão é fácil demais, simples, trivial. Razão é colocar um número sobre o outro. Então, quando eu coloco um número na forma de fração, eu estou fazendo razão. Bacana? Beleza? Simples, Então, vamos lá. Então, A sobre B. Lembrando que o B tem que ser diferente de 0. Esses indivíduos, eles recebem os nomes, certo? O nome do primeiro, o A, e eles são chamados de termos, Então, tanto A quanto B são os termos da razão. Eu posso escrever em forma de fração ou em forma de divisão, certo? Então, tanto faz escrever dessa forma como dessa forma. O A, ele é chamado de antecedente. Antecedente é o que vem antes, é o primeiro, certo? Então, o primeiro termo da razão é chamado de antecedente. O segundo termo é chamado de consequente, é a consequência, certo? Então, antecedente e consequente. Então, os termos da razão são antecedentes e consequentes. Bacana? Beleza? Alguma dúvida? Não, Muito fácil. Ao invés de você chamar de numerador e denominador,
você vai chamar agora de antecedente e consequente. Isso nós estamos nos deparando com as razões. Razão é colocar um número sobre o outro. Beleza? Então vamos lá. Vamos a alguns exemplos aí para melhor facilitar a vida de vocês. Olha só, uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. 40 homens e 30 mulheres. Eu coloquei um exemplo aí, pessoal, para você saber quem é o antecedente e quem é o consequente. No primeiro exemplo, nós temos assim, ó, qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? O que foi que veio primeiro, pessoal? É os homens. O que vem depois, as mulheres. Né? Então, nesse caso, o antecedente é a quantidade de homens e o consequente é a quantidade de mulheres. Como é 40 homens, então 40 sobre 30. Então, essa é a razão entre o número de homens e o número de mulheres. O que isso significa? Significa que para 30 mulheres existem 40 homens, certo? Já no segundo exemplo, olha só, qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Veja que quem veio primeiro foi a quantidade de mulheres. Quem veio depois, a quantidade de homens. Então, agora vai ser 30 sobre 40. Isso significa que para 40 homens existem 30 mulheres, certo? Então, numa razão, é muito importante verificar a ordem pela qual estão referidas as duas grandezas. Então, você tem que saber identificar só quem é o antecedente, quem é o consequente. Então, antecedente vai ficar sempre em cima, consequente sempre ficará embaixo, certo? A única dificuldade que vocês vão se deparar é saber quem é o antecedente e quem é o consequente, certo? Então, mais do mais, é só você colocar um número sobre o outro, beleza? Então, vamos adiante. Existem algumas razões especiais, né, pessoal? Essas razões especiais, vocês vão se deparar aí com algumas disciplinas, e aí a interdisciplinaridade, né? Então, lá dentro da geografia, com o tio Raimundo, vocês vão se deparar com as escalas. Vocês até estudaram escalas, né? Então, o que é a escala? A escala nada mais é do que o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Isso geralmente vem nos mapas, né? Nos atlas. Né? No meu tempo era atlas. Né? Então, geralmente os mapas eles vêm justamente essa escalazinha aqui, ó, dizendo qual é a proporção, dizendo qual é a razão de semelhança. Ele está dizendo aqui, ó, por exemplo, nessa escala aqui desse mapa, ele está dizendo que o 1, que é o tamanho do desenho, a cada 1 centímetro, eu tenho 50 milhões de centímetros reais. Certo? Então, essa escala está dizendo que para cada centímetro aqui no mapa, eu tenho 50 milhões no tamanho real. E aí, você pode transformar para metro e pode transformar também para quilômetro, né? Então,
Se você transformar para metro, aí você vai cortar 2 zeros. E se você for transformar para quilômetro, você vai cortar 5 zeros. Então, ó, cortando aqui 5 zeros, ele está dizendo que para cada centímetro aqui no mapa eu tenho 500 quilômetros de distância, certo? Então, ó, quando você fala de escala, você está falando de razões, certo? Então, a escala dentro da geografia é uma razão, é colocar um número sobre o outro. Então, o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Bacana? Então, é só para vocês identificarem que existem razões especiais e estão aí distribuídas entre as disciplinas. Você vai ver que também tem ciências, né? Ainda dentro da geografia, vocês estudaram aí as densidades demográficas, né? Que é a quantidade de população em uma determinada área, né? Então, quando você coloca o número de habitantes sobre a área em que eles ocupam essa região, você tem a densidade demográfica. Então, densidade demográfica, pessoal, nada mais é do que uma razão. Número de habitantes sobre a área que eles ocupam. Bacana? Beleza? Vamos adiante. Dentro da física, que é parte aí da ciência, né? Quando vocês chegarem lá no 9º ano, vocês vão ver aí uma dessas relações, que é a velocidade. O que é a velocidade? A velocidade, pessoal, velocidade média, nada mais é do que a distância que você percorre sobre o tempo que você gasta para percorrer. Veja que é um número sobre o outro. Então, se você quiser aprender a calcular velocidade média, você vê qual é a distância que você vai percorrer e o tempo que você vai gastar para percorrer essa distância. Quando você coloca um sobre o outro, você tem uma razão. E essa razão, distância sobre tempo, é chamada de velocidade média. Outra, né, que você estuda também dentro da ciência, é a densidade do corpo, né? O que é a densidade do corpo? A densidade do corpo nada mais é do que a massa que esse corpo tem sobre o volume que ele ocupa, né? Então, se você pega, por exemplo, ó, falar de densidade, né? Se você pega, por exemplo, um copo com água e coloca a água até a borda, se você colocar qualquer objeto dentro daquele copo, né, essa água que estava na borda vai transbordar, né? Então, para você saber o volume, é justamente o que foi que saiu. E essa densidade vai ser a massa daquele corpo dividido por esse volume. Então, densidade é uma razão. Ó, tanto a densidade demográfica como a densidade do corpo, ela vai envolver uma razão. Então, massa que ele ocupa, que é determinado através de uma balança, e o volume que ele ocupou, né, que é o espaço que ele vai ocupar dentro daquele determinado corpo, certo? Então, pessoal, essas densidades aí que nós íamos tratar, né? Então, de acordo com o IBGE, tem uma estimativa da população de junho de 2009. População brasileira de aproximadamente 191.480.630 habitantes. Se o Brasil ocupa uma área territorial de 8.514.000
876 quilômetros quadrados. Qual era a densidade demográfica do Brasil em julho de 2009? Olha só, o que você ia fazer para você encontrar a densidade demográfica? Você ia pegar a população brasileira, né, e ia dividir pela área. Então, significa que isso é uma razão, ó, população dividido pela área. Isso dá aproximadamente 22,49. E aí, resta você interpretar esse 22,49. Olha só, ele está dizendo que para cada quilômetro quadrado, eu tenho aproximadamente 22 pessoas e quase a metade de outro. Então, não é que a pessoa está rasgada no meio aqui não, pessoal. É que é em média, é uma relação em que você vai ter praticamente uma aproximação, né? Então, em média, você tem 22 pessoas por quilômetro quadrado, né? Por que isso? Então, dependendo da região, você vai ter uma densidade demográfica maior ou menor. Quanto mais gente e menor a área, mais densa vai ser a quantidade de pessoas. Como o Brasil ele tem muitas regiões em que não é habitado, né, tem muita floresta ainda, graças a Deus, né, nós temos aí que, em média, nós temos para cada quilômetro quadrado no Brasil, isso em 2009, né, aproximadamente 22 pessoas, né, 22 pessoas meias. Então, entenderam aí densidade demográfica, né? É uma razão colocar população sobre a área que ocupa. Olha só, em se tratando de velocidade, um trem percorre 480 km em 6 horas. Qual a velocidade média? Eu ia colocar espaço, distância que ele percorreu sobre o tempo. Então, eu ia botar 480 sobre 6. Ora, 48 dividido por 6 dá 8, com o 0, 80. Então, a velocidade média desse trem é de 80 km por hora. O que ele está dizendo aí, professor? Ele está dizendo o seguinte, ó, que a cada hora que passa, ele anda 80 km. Se você pegar, ó, 80 mais 80, mais 80, mais 80, mais 80, mais 80, 6 vezes. Por que 6? Porque o denominador aqui é 6. Vai dar justamente 480. Então, a cada quilômetro, a cada hora que passa, ele anda 80 quilômetros. Que, fechando as 6 horas, ele tem percorrido os 480 quilômetros. Não é fácil, pessoal? Muito fácil, né? Razão. Então, razão é colocar um número sobre o outro. Quando eu determino essa divisão, eu tenho justamente a razão. Envolvendo densidade, né, do corpo. Ó, uma estátua de bronze tem 144 kg de massa e o seu volume é de 16 decímetros cúbicos. Qual seria a sua densidade? Lembre que densidade é massa sobre volume. Então, eu ia botar 144 sobre 16. Dividindo 144 por 16 dá 9. Então, eu ia ter 9 kg por decímetro cúbico. Isso quer dizer o quê? Que a cada decímetro cúbico eu tenho 9 kg, certo? Se eu pegar 9 vezes 16 vai dar 144. Bacana? Então, essa era a nossa proposta de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço
e até a próxima.